Boa tarde, aqui estamos em mais uma edição de Visão de Jogo. Terminou o campeonato e terminou o campeonato com a vitória do Sporting. Último jogo do campeonato, o Sporting vence 2-0 Vitória, o Benfica empata em Braga, até meio da segunda parte, ainda esteve, diria, em aberto essa decisão, em função daquilo que eram os resultados que se iam decorrendo, com o empate do Sporting e o Benfica, que empatou naquela altura em Braga, foi perdendo desde a primeira parte. E, portanto, foi uma última jornada, além das outras emoções que podemos falar também em relação àquilo que é a luta pela descida, pela fuga à descida, melhor dizendo, e também do lugar europeu. O Santa Clara acaba por conquistar esse último lugar europeu, mas é um título que se decide na última jornada, mas que, como é lógico, teve 34 jornadas. Vamos aqui falando ao longo de todo o campeonato, de cada jogo, de cada momento. O primeiro campeonato em que os três grandes mudaram de treinador. O Sporting acaba por mudar 3 vezes, em função da saída de Ruben Amorim, de João Pereira e a entrada de Rui Borges. Eu lançava aqui o tema para vocês, não sei, podem pegar por onde quiserem em relação àquilo que é este campeonato e esta última jornada. É possível encontrar dentro disto que referi um momento-chave, um acontecimento-chave, um jogo-chave, o que quiserem, que determina decisivamente esta vitória do Sporting? Queres começar tu, Nuno? Boa tarde a todos, boa tarde Sofia, boa tarde Luís, boa tarde aos nossos ouvintes também. Eu diria que há um denominador comum neste êxito do Sporting que marca 2 pontos de viragem importantíssimos na carreira, no trajeto do clube. Esse denominador comum chama-se Gil Vicente. Primeiro, porque o jogo da primeira volta ditou a saída de João Pereira, uma decisão que se revelou mesmo um erro de casting, aliás anunciada pelo próprio, a expressão erro de casting anunciada, o próprio João Pereira rotulou-se de erro de casting, e esse empate acabou por levar Frederico Varandas a fazer a substituição do treinador, depois de um arranque em cheio de Ruben Amorim, quando toda a gente já estavam a encomendar as faixas com 11 jornadas, porque de facto aquilo estava a ser um passeio. Entretanto entrou João Pereira e as coisas correram mal, e esse jogo com o Gil Vicente é o primeiro ponto de viragem da época do Sporting, porque interrompe aquela série de resultados negativos, estanca ali a crise e encontra-se uma solução que pareceu logo viável para conduzir o Sporting a permanecer na luta pelo título até ao fim e relançar-se. E de facto a equipa relançou-se e foi sempre muito competitiva até ao fim, pese alguns erros que nós fomos dando conta aqui ao longo de todos os programas, dizendo que o Sporting às vezes tinha dificuldades em assumir o jogo, às vezes tinha também dificuldades em controlar as vantagens, recuava demasiado no fim, e há também depois outro jogo-chave que volta, curiosamente, a ter o Gil Vicente como protagonista, que é o jogo perto do fim, já muito perto do fim do campeonato, em que o Gil Vicente está a ganhar em Alvalade 1-0, e depois o Sporting consegue dar a volta aos 90+3. Acho que esse foi realmente o combustível para uma ponta final que desequilibrou as operações a favor do Sporting. Claro que podemos estar aqui a falar que se aquele remate do Pavlidis ao poste, se tivesse entrado, as coisas seriam diferentes. Seriam, mas se calhar acabou por ser campeã a equipa que demonstrou ser menos instável emocionalmente. Eu disse aqui em tempos que se calhar ganharia a que fosse mais estável emocionalmente, acabou por ganhar menos instável, que é diferente. O Benfica acabou por se perder nos seus próprios erros, a perder na sua própria gestão emocional deste final de época. Consegues encontrar também um momento-chave para esse insucesso do Benfica, da mesma forma que identificaste do Sporting? O insucesso do Benfica acho que se foi prolongando ao longo do tempo. O Benfica há uma fase de campeonato em que consegue chegar à liderança e depois não
não obstante todas as referências elogiosas que foram feitas e justamente feitas, porque o plantel do Benfica continua a dizer que acho, e a maior parte dos observadores de futebol acham que era o melhor plantel nem sempre significa que é a melhor equipa, por isso ficou provado este ano com o facto do Sporting ter sido campeão. Portanto, o Benfica foi... O jogo com o Arouca, não acha que terá sido aquele jogo? Pode ter sido esse o jogo com o Arouca, mas houve muitos outros jogos em que o Benfica não foi afirmativo o suficiente para conseguir empurrar a equipa para uma reta final mais feliz. Esse jogo, o Benfica, acho que o clássico é determinante. O clássico na Luz contra o Sporting. Sim, sem dúvida. Esse jogo, analiticamente, é uma final do campeonato. É fácil perceber que esse é o momento. Aliás, na semana passada já quase decretávamos aqui que o Sporting era campeão mesmo sem jogar com o Vitória Guimarães, porque de facto era, para mim, impensável que o Sporting desperdiçasse uma oportunidade de ser campeão em casa com todo aquele ambiente. E apesar de jogar contra uma equipa, o Vitória Guimarães, uma equipa bem organizada, tinha jogadores em falta, tinha outros jogadores que tinham regressado, Tiago Silva e Telmo Arcanjo, mas sinceramente a nível dos duelos individuais, a nível coletivo, a nível individual, não havia comparação, e mesmo em termos de estado emocional dos jogadores, os jogadores tão perto do título, era, diria, quase impossível, não, porque não há impossíveis, mas diria que era quase impossível o Sporting perder o título a partir desse momento em que conseguiu o empate na Luz. Sofia, queres pegar na bola? Encontras também, identificas um momento-chave, um jogo-chave, um acontecimento-chave para este título do Sporting? Embora naturalmente que o momento-chave será a última jornada, né? Essa mais óbvia, mas há durante a época, como o Nuno identificou, em relação a dois jogos que têm muito a ver também com mudanças de treinador. Qual é a tua perspectiva? Olá malta, boa tarde a todos. Luís, sei que não me levarás a mal por fazer aqui este desvio, mas como uma das frases mais tontas, daquelas frases feitas mais tontas que existem, é que não se mistura futebol com política, eu vou misturar futebol com política só para dizer que tenho apenas 31 anos e que na noite eleitoral de ontem vivi uma das, se calhar, a noite mais difícil que já vivi até hoje em termos democráticos. E só para fazer aqui um parêntese e dizer que estaremos cá a resistir contra a política do nheca-nheca. É só para deixar esse reparo. Então, para quem tem mais de 50, imagina o que é que sente. Exato, mas às vezes parece que, como a memória, nem sempre há a memória de elefante, como temos aqui na TSF, fica registado que mesmo os que não têm essa memória já leram e já ouviram muito sobre isso e estão aqui também a sofrer com os que viveram. Portanto, passando aqui esse parênteses, relativamente à tua pergunta, eu tenho muita dificuldade, mesmo muita dificuldade, numa competição de longa distância, digamos assim. Sim, eu sei que não é fácil, é uma pergunta. E apontar um momento decisivo, um jogo decisivo, um golo decisivo. Acho que isso é muito, muito difícil, mas sem querer contrariar a tua pergunta, eu se calhar, olhando para o panorama, eu diria que o grande volte-face deste Sporting foi a saída de João Pereira e a entrada de Rui Borges. Porque eu tenho muitas dúvidas de que o Sporting pudesse ser campeão se continuasse a cair da forma como estava a cair. E já agora deixa-me de fazer um reparo, é que isto não tem necessariamente que ver nem com a incompetência de João Pereira, nem com a competência de Rui Borges. Agora, aquilo não estava de todo a resultar, pelos motivos que conseguíamos ver e pelos outros que eu acho que não eram muito palpáveis. Mas a forma como a equipa ficou órfã de Rubén Amorim, a forma como isso impactou os jogadores, impactou a estrutura, impactou o ambiente, e deixou, sei lá, um clima de autêntica incapacidade do Sporting, acho que não tinha futuro naquela altura. Acho que João Pereira não tinha futuro no Sporting naquela altura. E repito, isto não tem necessariamente que ver com a incompetência de João Pereira. Nem tem, na minha opinião, que ver necessariamente com a competência de Rui Borges. Mas é verdade que foi um treinador que chegou e que conseguiu,
de alguma forma voltar a trazer alguma aura positiva, um espírito que parecia perdido, um espírito que parecia completamente eliminado. Portanto, se tivesse de escolher um momento para o Sporting, acho que teria sido esse, porque ficámos todos com a sensação de que o Sporting estava a cair num poço sem fundo. Depois, do lado do Benfica, enfim, o Benfica tem mais momentos que supostamente lhe poderiam aproximar do título do que momentos que o poderiam afastar do título. Foi a equipa que mais investiu, foi a equipa que teve mais jogadores, foi um autêntico all-in no mercado de janeiro para tentar conquistar o campeonato. Foi a equipa que perdeu o treinador que estava a atravessar a pior fase para ganhar um treinador que conseguiu pelo menos colocar os jogadores nos seus devidos lugares. Portanto, eu não vejo necessariamente um momento destes comparado, no caso, com o Benfica. Sinceramente, não acho que isso tenha existido. Acho é que não houve capacidade por parte do Benfica para segurar, do ponto de vista futebolístico, da competência futebolística, para segurar alturas em que as coisas pareciam bem encaminhadas. De resto, basta recordar que o Benfica vem de uma vitória apoteótica no Dragão por 3-0 e que logo a seguir empata em casa com o Aroca. E eu acho que isso diz muito da incapacidade futebolística, da incompetência futebolística. Sim. Peço desculpa, 4-1, exatamente. Acho que isso diz muito da incompetência futebolística do Benfica, mesmo depois da chegada de Bruno Lage. E com isto, já agora, para rematar esta primeira intervenção, acabo por chegar ao fim deste campeonato com a consciência, e parece que é mais ou menos unânime, de que o campeão foi a equipa menos má. Na minha opinião, foi o campeão justo, porque o Sporting foi o clube ao longo dos anos, ao longo da época, que teve mais atenuantes, foi o clube que teve mais problemas para conseguir gerir, foi o clube que teve menos investimento, foi o clube que perdeu o seu líder. E, portanto, nesse sentido, acho que acaba por ser justo, mesmo que vençam menos mau. E ao mesmo tempo também me sinto-me um bocadinho descansada pelo facto de o campeonato ter acabado, porque sinceramente foi muito penoso acompanhar o campeonato deste ano. Foi uma época horrível ao nível do espetáculo e ao nível da qualidade futebolística das equipas que lutaram pelo título. Eu olho para este campeonato e não tenho uma visão assim também tão soturna do campeonato como tu estás a apresentar, sinceramente. Claro que não teve um nível exibicional como estamos habituados a ver, ou pelo menos como gostamos de ver nos melhores momentos dos clássicos grandes em Portugal, e até daquilo que é a capacidade do Braga se meter numa luta e do título, um chamado quarto grande que busca sempre meter-se nessa competitividade, mas penso que é uma época completamente atípica, porque nunca tinha existido uma mudança, os três grandes mudarem 3 vezes de treinador, todos mudarem de treinador, diria. Embora por razões diferentes. O caso do Sporting, houve esse momento do João Pereira que referiste, mas antes a saída do Ruben Amorim naturalmente é determinada pelo sucesso, não pelo insucesso e pelo sucesso que levou para o Manchester United. Do Benfica, eu aliás acho que se olhar para o Benfica, para o momento decisivo da época em que o Benfica perde o campeonato, claro que, como o Nuno dizia, se pode identificar um jogo, pode identificar o derby, claro que uma final do campeonato, quase aquele jogo que decidia o primeiro lugar na penúltima jornada, mas penso que foi o início da época com uma aposta num treinador que se percebia que já vinha ferido de morte futebolística, Roger Schmidt. Acho que o início do campeonato, a derrota em Famalicão, o empate em Moreira, aquela quebra exibicional, portanto, esses pontos perdidos naquele momento e tudo aquilo... Mas o Benfica voltou ao primeiro lugar depois desse início. Sim, é verdade. Mas eu acho que se não tivesse perdido esses pontos, se teria... em cima desse voltar ao primeiro lugar que Lage conseguiu, os pontos que não teria perdido no início. Acho que com outro início somavas esses pontos que perdeu em cima desses que depois conseguiu com Lage, e aí podia-lhe dar uma vantagem que não deu, porque Lage recuperou aquilo que estava perdido, e portanto... E já era uma distância considerável face ao Sporting, que começou de facto notável com
com o Ruben Amorim. Dentro do Sporting, sim, penso que a entrada de Rui Borges é decisiva, e dentro da entrada de Rui Borges eu acho que há um momento em que ele ajusta a realidade do plantel, a memória de jogo que existia desde o tempo de Ruben Amorim, para aquilo que tem que ser a forma de jogar da equipa, com que ele criou alguma ruptura quando entrou, mudando inclusive o sistema tático de defesa a 3 para um 4-4-2, com algumas nuances, mas muito por aí, em que a equipa não se sentiu bem em muitos jogos, nomeadamente, lá está, mais uma vez também o Arouca a entrar aqui em equação, o próprio jogo no Dragão na segunda parte, e até chegar ali a um jogo em que ele muda, que é o jogo nas Aves, em que ele passa a jogar a defesa a 3, o jogo também não lhe corre bem aí, porque a equipa não estava identificada. Era isso que eu ia dizer, a estrutura também não trouxe muitas naquela melhorias. altura não, até porque coincide com várias lesões, e coincide com a estreia de Debast a médio. E, portanto, é um jogo em que o Sporting empata, dá um tiro na cabeça na segunda parte, taticamente a recuar, e empata 2-2 em casa, depois de estar a ganhar 2-0 frente ao Aves. Mas acho que a partir daí a equipa vai novamente resgatando as ideias que estavam do tempo de Ruben Amorim, no sistema de defesa A3, com 2 médios, 2 segundos avançados. Trincão volta a aparecer melhor, porque estava a desaparecer no outro sistema, e acho que a equipa consegue ter outras formas de se proteger em campo, mesmo com as lesões avassaladoras que teve nos seus médios. E acho que, aliás, se calhar até foi essa a razão que levou o Rui Borges também a mudar, não só ver que a equipa não estava a corresponder ao que ele queria do ponto de vista tático na sua ideia de jogo, em termos de sistema, que era a falta de médios para jogar daquela forma, porque era um meio campo a 3, e o meio campo a 2 encontrar aqui mais formas de se proteger. Portanto, eu acho que essa capacidade que o Rui Borges teve de ajustar o que era o melhor Sporting desta época de Amorim para o Sporting que ele quer e ele tem na sua ideia, adaptando princípios de jogo, foi chave para a equipa depois de proteger em jogos em que não lhe estavam a correr tão bem e que teria mais dificuldades em gerir, mesmo que às vezes defendesse mais baixo. Mas isso já tem a ver muito com a ideia de colocação de bloco de Rui Borges. Portanto, eu acho que esse é o momento-chave. Eu acho que a mudança novamente, ou o regresso para a defesa A3, acho que taticamente foi decisiva para este Sporting conseguir-se reequilibrar para os momentos decisivos da época, mas sem nunca nenhum destas equipas ter atingido um nível brilhante, sim. Acho que o Rui Borges teve vários méritos neste Sporting. Desde quando chegou, realmente estava num momento de algum traumatismo global, generalizado, com a saída de João Pereira, que motivou a saída de João Pereira, e ele encontrou um grupo que necessitava de juntar os cacos para conseguir reconstruir aquele Sporting ganhador com Ruben Amorim. De início tentou implementar as ideias que cada treinador defende, e ele tentou implementar isso no Sporting, mas percebeu que aquele plantel foi construído à imagem de Ruben Amorim e que os jogadores se sentiam muito mais confortáveis com uma linha de 3 atrás. Por isso, acho que foi a partir daí, acho que teve a humildade de reconhecer que por vezes o treinador também tem de se adaptar àquilo que são as características dos jogadores e a forma como os jogadores se apresentam em campo de forma mais confortável, e ele soube adaptar-se a isso. O mesmo não aconteceu, por exemplo, a Anselmi, que tinha um plantel diferente, e quis adaptar os jogadores, as características dos seus jogadores à sua ideia, e nunca abdicou dela, mesmo até ao final do campeonato. E já agora, falando aqui dos momentos-chave, não falamos do Porto, que cedo ficou arredado da luta pelo título, mas acho que também não tenho grandes dúvidas em destacar que o momento-chave do Porto é a derrota no resto do jogo do Nacional, na Choupana, em que, em caso de vitória, Porto treparia para o primeiro lugar e falhou redondamente, com exibições desastrosas da maior parte dos jogadores e com uma derrota que, num jogo em que, se ganhasse, passava para o primeiro lugar e deixaria com certeza uma luta em aberto até ao final.
A luta deixa-me só aqui fazer esse parênteses, a luta continuava em aberto, o Porto estava a 2 pontos aí, não é? Mas começou a cair depois disso. Esse foi um momento traumatizante. O Vítor Bruno faz mais um jogo, que é o jogo de Barcelos, em que perde, né? E portanto, acaba por sair. Diz, Sofia. Não, eu ia dizer que não consigo ver ou seja, destacar essa questão da alteração tática como uma das coisas mais importantes, porque eu continuei a ver um Sporting muito incapaz mesmo com essa alteração tática. Por exemplo, o jogo em que o Sporting vai à Amadora e ganha por 3-0, esse é um dos resultados mais mentirosos da época do Sporting. Foi um jogo em que o Sporting já estava a jogar com essa estrutura e fez uma exibição muito má. Lembro-me, por exemplo, também do jogo frente ao Braga, em casa, já estava a jogar com essa estrutura e a exibição do Sporting não foi boa, deu empate e a exibição não foi boa. Lembro-me da exibição contra o Gil Vicente em casa, toda a gente se lembra porque foi mais recente, e a exibição não foi boa e a estrutura já era essa. Portanto, acho que a questão da estrutura até foi mais uma questão de necessidade do que propriamente de convicção de que isso aproximaria a equipa do sucesso, porque a partir do momento em que tu tens médios cada vez menos capazes de te assumirem o jogo, de criarem vantagens a partir do corredor central. Houve jogos em que o Sporting teve de jogar com o Alexandre Brito, com o Eduardo Felicíssimo, com o próprio Debasta, a criar ali rotinas, ou seja, o meio campo do Sporting passou a ser um lugar pouco capaz para criar vantagens à equipa. Então, nesse sentido, parece-me que Rui Borges, que era um treinador muito incisivo na questão da dinâmica dos 3 médios como tinha no Vitória, percebeu que não podia partir dessa dinâmica. Então, não podendo partir dessa dinâmica, tinha de trocar a estrutura para que a dinâmica não passasse tanto pelo meio campo. E então o que é que fez? Fez com que os 3 centrais, neste caso mais os centrais exteriores, porque são os jogadores do Sporting, pela forma como o Sporting jogava anteriormente, têm capacidade com bola, fossem no fundo, entre aspas, os médios do Sporting, criassem vantagens desde trás, com o Inácio, com o Quaresma, que são jogadores que conseguem cavalgar, que conseguem meter passes e diretamente até nos avançados interiores. Portanto, eu acho que até foi mais uma questão de necessidade do que propriamente dessa... Acredito que sim, Sofia. Acredito que, aliás, foi o que referi na minha intervenção, que pode ter sido também motivada pela necessidade, mas acho que por uma razão ou por outra ele mudou e por aí acho que a equipa melhorou. Não muito significativamente, é verdade, estes jogos que referiste são factuais, mas acho que protegeu mais a equipa do que estava. Na minha leitura, acho que os jogadores sentiram-se mais confortáveis, para utilizar o termo do Nuno. Pois, talvez a questão mental, enfim, porque sinceramente eu acho não, que... Não, confortáveis digo no sentido tático, não é nem no sentido mental, no sentido tático. Não, porque imagina, eu continuo a ver problemas, acho que continuam a existir problemas que já existiam, aliás, com a estrutura anterior e sim. Acho que é uma das grandes curiosidades para a próxima época, é tentar compreender se o Sporting irá alavancar as suas necessidades nas ideias de Rui Borges ou se irá manter esta questão da estrutura, porque isso muda muito no que diz respeito à abordagem do mercado, ao excesso de jogadores por posição e por setor. Por exemplo, o Sporting, se o objetivo for não mudar a estrutura, não faz sentido ter tantos centrais, isso parece-me óbvio, e faz sentido ter mais médios, por exemplo, sim, que o Sporting não tem. Portanto, esse clique, que pode parecer um clique pequenino, não é, porque isso pode alterar até jogadores que possam sair, jogadores que possam entrar, abordagem ao mercado, dinâmicas que o treinador terá de implementar na pré-época. Portanto, acho que essa é uma das grandes curiosidades, se o Sporting irá trabalhar em cima daquilo que Rui Borges trazia do Vitória, ou se eventualmente esta questão da estrutura se mantém, porque como diziam há pouco, e aí estou completamente de acordo, este plantel estava montado para o técnico anterior e não para o técnico que veio, claro, após João Pereira. E há aqui outro fator determinante, que é o fator Gyökeres, porque uma coisa é a equipa ser construída, a sua estrutura em função de um jogador com aquelas características específicas, e o jogar do Sporting teve sempre muito a ver com Gyökeres. E outra coisa é o que vai ser o Sporting pós-Gyökeres. Penso que esse até é o grande desafio do Sporting. Eu hoje, por acaso, escrevi um artigo a falar sobre isso. O grande desafio do Sporting o Arder é muito comparado com o Gyökeres, mas em termos de perfil são jogadores
jogadores diferentes. Muito diferentes. Só que são loiros e altos e a malta acha, isto mete-se ali um tiro azul. Não há hipótese de comparação. Mas é o desafio de ganhar o campeonato, é um campeonato disputado até ao fim, sem competitivo em termos de duelo pela liderança, mas pouco competitivo, porque como vimos o desnível entre as equipas grandes e juntando aqui o Braga e os outros era muito grande, mas acho que tão grande, ou quase tão grande como esse desafio de ter ganho a taça, de ter ganho o campeonato e agora poder ganhar a taça é o desafio de como preparar a nova época sem Ruben Amorim, sem Hugo Viana. Ou seja, Frederico Varandas agora perdeu as suas duas grandes referências. Podemos dizer que agora será o primeiro Sporting de Rui Borges mesmo, verdadeiramente, com maiúsculas? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas há estes fatores, é esta época... E com uma exigência máxima, porque é um Sporting bicampeão e não se colocam as expectativas de um Sporting bicampeão no mesmo sítio que se colocam de um Sporting que não é campeão há X anos ou que só ganhou um campeonato em X anos. Agora o Sporting é bicampeão. E já com o escrutínio será muito maior. E já com 3 campeonatos em 5 anos. E já com o peso de ficar ali uma promessa no ar do Tri, não é? Não é promessa, mas já toda a gente fala no Tri. Já falaram, claro. E não falaram os adeptos. Falou hoje, por exemplo, o Frederico Varandas na certo. Mas eu acho que isso, acho que isso é um grande avanço para o Sporting, porque passamos aqui muitos anos com o Sporting a ser visto e próprio. As pessoas internamente percebiam que era muito difícil ser candidato ao título, além das palavras das primeiras jornadas, e portanto o que o Sporting conseguiu nos últimos anos, em termos de estrutura de futebol, que agora se desfez um pouco, sobretudo com a saída do Hugo Viana, e claro do Ruben Amorim, que foi um treinador também super estrutura, e do Presidente, também da importância que teve, até na forma como tratou até o assunto das claques e tudo aquilo, embora possa parecer um assunto satélite, mas tudo isso tem a ver com um universo que roda em torno de um clube, criou de facto ao Sporting essa exigência de hoje se poder, os adeptos do Sporting e o próprio mundo sportinguista, ambicionar um tricampeonato e ser realista, não é? Luís, e já agora, olhando para essa questão da gestão de expectativas, foi preciso chegar Ruben Amorim ao Sporting para haver alguém da estrutura a dizer de forma clara que o Sporting não era candidato a nada. É que foi isso que Ruben Amorim fez, foi baixar as expectativas. Sim, foi o sempre jogo a jogo, não é que ele dizia. Exatamente, e isso fez toda a diferença para a própria gestão dos adeptos, coisa que, por exemplo, se quisermos fazer aqui um paralelismo com o André Vilas-Boas, não está a acontecer no Futebol Clube do Porto. No ano zero do Futebol Clube do Porto, André Vilas-Boas, candidata-se à conquista da Liga Europa, diz que monta um plantel para lutar pelo título. Hoje PP, acho que foi hoje ou ontem, deu declarações a dizer que vão para o Mundial de Clubes para ganhá-lo. Portanto, está tudo errado, porque eu acho que a questão da gestão das expectativas é muitíssimo importante, não só na mensagem que passa de fora para dentro, como na que passa de dentro para fora. É verdade, mas de facto é das coisas mais difíceis de ser gerida num clube grande, num Benfica, Porto, Sporting, é gerir essas expectativas. Como é que tu dizes que não és candidato, não é? Sim, mas voltando um bocadinho atrás, o Ruben Amorim sempre foi visto um bocadinho como um manager e ele introduziu uma nova visão na gestão do departamento de futebol, em total sintonia com o Viana e com o Presidente Frederico Varandas, de construir um plantel em cima de uma ideia que era muito clara, toda a gente a conhecia e poucos a conseguiam contrariar, pelo menos nos últimos tempos em que Ruben Amorim foi treinador do Sporting. Sim, o próprio Sérgio Conceição dizia isso. Sim, é verdade. E acontece com alguns clubes. Toda a gente identifica os processos, toda a gente sabe tudo sobre o clube e depois travar, e individualmente até, os jogadores também acontece o mesmo. E Ruben Amorim identificava claramente o tipo de perfil de jogador que era necessário contratar e por isso não abdicou de Gyökeres, de ir até ao fim, de pedir ao Presidente Frederico Varandas para ir até ao fim para contratar Gyökeres, ir até ao fim para contratar Yolmand, por muito que isso representasse um esforço financeiro. E isso, o facto do Sporting ter errado muito pouco... Antes até o Paulinho e tudo. Sim. Não, para ver não. Sim. Foi naquela época do título. Foi um jogador caro, o Paulinho. Mas o Ruben Amorim tinha exata noção, com o Viana, tinha exata noção dos jogadores que iriam aportar qualidade... Por isso é que eu falei no Paulinho, na primeira época. Para aquilo que eram as suas ideias. Por isso é que eu digo que acho que é um grande desafio neste momento para Frederico Varandas, que
tendo aprendido, captado essa ideia macro de Ruben Amorim e do Viana de contratar pela certa, identificar um jogador em função daquilo que é realmente a necessidade, que é isso que falta muito na gestão desportiva dos clubes portugueses, é um planeamento adequado e os clubes portugueses contratam por contratar muitas vezes, não identificam um jogador ou pelo contrário, identificam um jogador, é bom, vem. Não, o Ruben Amorim e o Viana foram mais longe. Foram identificar os jogadores para uma posição, para um modelo, para uma ideia, consoante, de acordo com as características do jogador, e se encaixava. Procuraram no mercado o plano A, B e C de acordo com aquilo que era a sua ideia. E este ano estou muito ansioso por ver. Terá que fazer o mesmo com o Rui Borges. Terá que fazer o mesmo. Obviamente que não vai fugir da linha orientadora que lhe deu 2 títulos nos últimos 2 anos. Terá de fazer isso com o Rui Borges. Agora, vamos ver se Rui Borges, penso que sim, terá essa capacidade ou terá essa... A dúvida que vocês colocam, no fundo, e eu também, é perceber... Se Rui Borges pode ser o manager que Ruben Amorim foi. Além disso, eu acho que como treinador já deu as suas provas. Sim. Como manager, isso veremos dentro do que é na realidade do futebol português. E se vai querer colocar uma impressão digital, uma identidade diferente na forma de jogar e até na estrutura em relação ao que foi Ruben Amorim e àquilo que foi mesmo este Sporting campeão, não é? Sim, e acho que este Sporting, formado, mais uma vez digo, por Ruben Amorim, Viana e Frederico Varandas, acho que é um exemplo de como se deve gerir um clube grande. Sim, um clube até porque tu dizias que será o primeiro ano de Rui Borges como treinador do Sporting, primeiro ano no sentido de ser o primeiro ano em que o planeamento é feito por ele. Planear uma época, sim. E também será o primeiro ano pós-Amorim da estrutura do Sporting. Sim, de Frederico Varandas sem as suas muletas. Exatamente, se Frederico Varandas ganhou alguma popularidade, que não a tinha antes da chegada de Ruben Amorim, foi com o Ruben Amorim e essa estrutura. Portanto, aí também teste exigente para o presidente do Sporting. Sim. Em relação ao Benfica, neste momento há um jogo para jogar ainda, a final da Taça, mas eu sinceramente não acho que seja possível colocar na dependência desse jogo a continuidade de um treinador. Rui Costa garantiu a continuidade de Bruno Lage e independentemente daquilo que podemos fazer, temos pouco tempo para isso, mas também já falamos muito durante a época e poderemos falar depois nos programas seguintes, que Bruno Lage conseguiu, na minha leitura, olhando o que foi esta época em concreto, resgatar uma equipa que tinha sido mal pensada desde o início por Roger Schmidt, por culpa do Presidente. Compreendo que o Presidente tenha dado esse voto de confiança. Os votos de confiança precedem sempre um despedimento, mas este é um voto de confiança claro em Bruno Lage, até com aumento de ele garantiu que começava a época. Garantiu que começava a época. Mas no ano passado o Benfica também acabou muito fragilizado e Rui Costa também apostou no novo treinador para começar a época e as coisas foram... Não há comparação, não. A época passada Roger Schmidt estava em cacos e ele manteve-o. Mas começou fragilizado. Eu estou só a estabelecer a comparação na fragilização com que começa junto da massa adepta, porque não acredito que haja que os benfiquistas estejam muito felizes com este final da época. Sim, e o Benfica ainda pode ganhar a taça. Também pode ser... Mas vamos supor que perde a final da taça, temos que entrar num campo... é um jogo. Acho que vai ser um jogo que pode acontecer pode ir aos penaltis. E as coisas correm mal, porque é possível, no Campeonato do Mundo de Clubes. Em que situação fica Bruno Lage perante os adeptos? E o Rui Costa, que já assegurou que eu acho que perante os adeptos, acho que foi perante os adeptos é simples. Se ganhas, ficas bem, se perdes, ficas mal. Agora, perante uma estrutura de futebol é que não pode ser uma coisa tão simplista, não é? Portanto, acho que foi... Muito menos num campeonato que se decide na última jornada com as equipas em igualdade de pontos. Certo, ainda assim eu acho que foi algo precipitado. Eu admito que o Rui Costa quisesse sossegar as hostes e passar uma mensagem de tranquilidade à equipa, ao plantel e ao próprio treinador, porque ainda há a disputar a Taça de Portugal e o Mundial dos Clubes, mas anunciar desde já que é o treinador que vai iniciar a época, pareceu-me um bocadinho apressado. Queres dar aqui um toque final, Sofia? Temos aqui um minuto para... Eu acho que vocês estão a levar demasiado a sério as palavras de Rui Costa, que é um presidente que tem perdido... Mas em que sentido? De ele dizer isto e não acontecer? A continuidade do Lage? Eu relembro que ele quase que parafraseou a sua frase relativamente a Roger Schmidt na temporada passada. Ele também disse que Roger Schmidt iria ficar e que Roger Schmidt era o treinador do projeto e depois tinha tanta convicção em Roger Schmidt que passados os 4 jogos demitiu. Portanto, isso pode perfeitamente acontecer. Já foi
já foi a época Bruno Lage. seguinte, sim, mas isso já estás a falar da época seguinte, começou mal, não é? Luís, está bem, mas quando tu tens, Claro. quando tu tens convicção num treinador, Não não o mandas esperes embora depois à dois quarta resultados jornada. negativos. Sim. Portanto, o que isto quer dizer, na minha opinião, é que Rui Costa diz isto como disse de Roger Schmidt. Agora, quem acredita nisto é quem não viu o filme anteriormente, porque se Rui Costa disse exatamente a mesma coisa em relação a Roger Schmidt e o despediu passados 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota, pode acontecer precisamente a mesma coisa a Bruno Lage quando a época começar e eventualmente Bruno Lage perder pontos nas primeiras jornadas. Essa é a minha interpretação das palavras do Presidente do Benfica. Sim, eu penso que sempre que um treinador, quando perde na época anterior, entra sempre fragilizado na época seguinte. Isso é verdade, factualmente, não é? Agora, eu acho que tem que haver a capacidade de uma direção entender o que é uma aposta e essa fragilidade ser algo que, ok, pode ser comentada, os adeptos podem ter essa reação mais primária, mas quando se acredita num projeto ou numa ideia e num corpo técnico, não pode ser abalado dessa forma tão fácil. Eu digo isto em relação ao Benfica, como posso dizer em relação ao Porto, por mais avaliações que a gente faça a Anselmi, se o Porto aposta em Anselmi, também não pode agora na próxima época, ao fim de 5 jogos, mudar de ideias se a bola bater no poste e não entrar, não é? Mas um treinador que não ganha entra sempre com menor margem de conforto na época seguinte. Porque mesmo até em termos de tolerância dos adeptos, isso sabemos que no futebol português dita muitas decisões dos dirigentes. Continuando a falar de Benfica Sporting, sobretudo porque na próxima semana vamos ter aqui uma final da Taça, que vai novamente colocar frente a frente os 2 grandes competidores do título esta época. Bem, deixa-me dizer também, porque acho que deve ser importante referir as coisas quando são bem feitas, do Presidente Varandas ter dado os parabéns, ter reconhecido aquilo que foi também o Benfica, ter reconhecido o Rui Costa, a oposição, a luta, agora no discurso que fez na homenagem na Câmara, porque penso que é importante, o futebol tem que viver dessas coisas, porque independentemente de tudo aquilo que passa e do que se diz, estes momentos marcam, e acho que cada vez mais, nós que já vimos de tudo no futebol português acontecer, acho que é importante haver essa palavra para o rival que perde, porque isto é só futebol. O Benfica perdeu, como pode vencer na próxima época, como tem agora uma taça para tentar ganhar. E foi de facto um grande campeonato a esse nível, independentemente de ser melhor ou pior jogado, foi um grande campeonato que nos deram até ao fim em termos de emoção. Vamos ver agora, esta final da taça. Alguma alteração em princípio, Austin regressa, né, neste Benfica, se estiver bem, não é? E acho que é importante regressar, porque eu estive a comentar o jogo de Braga e faz impressão ver Barreiro naquela posição no Benfica. Impressão é um eufemismo. Pronto, podes depois colocar outro adjetivo, tu tens a liberdade. Desculpa lá. Porque é um posicionamento adiantado do triângulo do meio campo. Eu tento dizer, não é o jogador mais ofensivo, é o jogador mais adiantado. O mais ofensivo é o criativo, é o Kokchuk, que devia se ver mais no terreno, mas aquilo de facto não funciona daquela. Mas, Luís, é um pouco como ver o mundo de pernas para o ar, o meio campo de pernas para o ar. Não tem graça que o Roger Schmidt tenha saído do Benfica muito criticado por apostar em Florentino e Leandro Barreiro no meio campo, e que mas o último juntos, jogo do Benfica... mas atrás. Juntos, certo. Era diferente, não era assim. E o último jogo do Benfica seja também com Leandro Barreiro e Florentino no meio campo, ainda que com Leandro Barreiro com missões diferentes das que tinha com irónico, mas é irónico. Mas resulta porque o Austin lesionou-se e fez muita falta, mas também não é a mesma opção, não é? Porque antes ele também porque era o Benfica decidiu... Era Florentino e Barreiro lado a lado. Lado a lado. Não é? Mas isto também acontece, já agora, porque o Benfica, além do lesionado Osnas, contratou um lesionado crónico, com muita pena de dizer isto, mas o Renato foi o jogador que veio para substituir João Neves, portanto acaba por ser irónico dessa forma também, porque o jogador que eventualmente poderia, de alguma maneira, ajudar o meio campo do Benfica depois da saída de um menino que tinha uma qualidade espetacular, é um jogador que toda a gente sabia que provavelmente não iria ter minutos na equipa do Benfica devido à sua condição física. Sim, essa questão na altura colocámos logo essa questão, toda a gente colocou, não é? Tanto toda a gente menos Rui Costa. Porque de facto a qualidade do Renato Sanches
estando o Renato a top, é indiscutível. Agora, vendo o historial de lesões, aquela contratação mais do que o treinador ou do presidente tinha sido do departamento médico, não é? Tinha que dar o aval total físico ao jogador. Sim, de outra forma, o risco disto acontecer era muito. O discurso populista do presidente do Benfica, dizendo que substituímos um menino por outro menino da formação, tenho a certeza de que vou dar dinheiro pelo Renato no final da época. Quer dizer, aquilo parecia uma fezada, mais do que uma decisão de projeto desportivo, parecia uma fezada do presidente do Benfica. Passando à frente. Passando à frente, olhando esta final da taça, Nuno, vês o Sporting dentro daquilo que é a mesma forma de jogar? Sim, rigorosamente dentro da forma. Acabou-se de confirmar aquilo que falávamos também, ver a ultrapassagem do Katamo Okenda como titular da equipa, não é? Sim, e acho que a Katamo acabou por justificar nestes jogos finais. Sim. A aposta totalmente, afirmando-se como um jogador, parecia até outro jogador mais potenciado, sei lá, 20% mais potenciado do que aquilo que foi revelando ao longo da época, que já tinha sido positivo em alguns momentos, e a verdade é que acrescentou bastante, não só do ponto de vista ofensivo, mas também do ponto de vista defensivo, ao lado direito. Eu acredito que o Sporting, não tenho grandes dúvidas, que vai ser a mesma estrutura, as mesmas ideias, vai abordar o jogo da forma que tem abordado, mas com esse plus que é ter sido o campeão e estar em cima de um momento de grande felicidade, e isso, como se sabe, funciona como um fator de motivação, um suplemento de motivação às equipas. No Benfica, no jogo de Braga, não funcionou a aposta em Sheldrup. O Braga acabou por fazer ali uma linha de 6, a recuar quase sempre a defender. O Benfica tentou abrir sempre os laterais na largura. Sheldrup e Aktürkoğlu jogaram muito dentro, e o Braga, num bloco mais baixo, anulou o Benfica. O Benfica também não terá muito... O Sheldrup deu uma bola de golo ao Pavlidis. Deu. Também não terá muito para mudar o Benfica, a não ser a entrada de Osnes, depois andará ali entre Sheldrup e Di Maria. Mas é isso. Não, o que eu queria chegar aqui ao ponto é se a questão do Benfica será entre Sheldrup e Di Maria para a final da taça. Acho que a grande questão do Benfica, mais do que Sheldrup e Di Maria, é saber de que forma é que Bruno Lage consegue recuperar animicamente uma equipa que perdeu o título desta forma. É a motivação de ganhar ao Sporting. Se a final da taça fosse contra a equipa, não havia tanta motivação. Agora, contra o Sporting, acho que sim. Não? Mas em Portugal, o campeonato, o jogo da taça é muito bonito. Toda a gente gosta muito da final da taça e do estádio do Jamor, eu também gosto. Mas o campeonato é o que faz, é a locomotiva de todas as equipas. E o Benfica, tendo perdido o campeonato, se o Benfica tivesse perdido o campeonato 2, 3 jornadas antes do fim do campeonato, antes 2 ou 3 jornadas do fim, era uma coisa. O impacto de ter perdido na última jornada, porque objetivamente foi isso que aconteceu, e já se sabe que o Benfica, ao não ter conseguido ganhar o derby, o clássico contra o Sporting na penúltima jornada, viu-se as dificuldades que teve em jogar em Braga. Já houve ali algum fator anímico. Não falamos, mas aí já estava em desvantagem, porque não dependia de si próprio. Estava em desvantagem, mas o fator anímico, um Benfica forte, empurrado e a necessitar de ganhar, eu tenho quase certeza que ganharia em Braga. Sim, é outra coisa. Isso seria. Já estás aqui num momento virtual, sim. Por isso acho que. Mas o estado anímico das equipas, como todos sabemos. Acho que o Braga fez um bom jogo dentro daquilo que é uma equipa que, naquela altura, sim, o Braga é que estaria mais desmotivado. E diria também que um Braga forte, motivado à 20ª jornada, se calhar ganhava o jogo de outra forma e não jogaria desta maneira. Há uma coisa que tem de ser, pelo menos na minha opinião, acho que há uma coisa que tem de ser dita, porque ao longo da época houve muita gente a questionar o profissionalismo dos clubes que jogavam contra os dois grandes, porque era a mala, porque esforçavam-se mais, porque se jogassem sempre assim tinham ganhado mais pontos. Houve muita gente a questionar, porque a luta foi acérrima até ao fim, entre Sporting e Benfica, e houve muita gente a questionar o profissionalismo das equipas técnicas das equipas inferiores. E há uma coisa que tem de ser dita, é que este jogo entre o Benfica e o Braga tinha tudo para colocar em causa o profissionalismo da equipa técnica do Braga. Primeiro, porque para o adepto da Tasca
o Braga é o Benfica 2, há muita gente que diz isso, e aliás o próprio António Salvador veio dizer críticas muito severas aos jornalistas que ao longo da emissão desse jogo vieram falar disso e questionaram os adeptos do Braga sobre isso. Isso foi uma notícia de hoje. Depois, porque o Sporting Braga, como sabemos, tinha no seu comando um treinador muito amigo de Bruno Lage, muito próximo de Bruno Lage, que trabalhou inclusive com ele. E a verdade, foi chefe da equipa técnica. Exatamente. E a verdade é que o Braga acaba a tirar pontos ao Benfica. Benfica, ao Porto e ao Sporting. Exatamente. Portanto, isto para dizer o quê? Que às vezes aquelas teorias da conspiração que andam por aí a meditar no futebol não fazem grande sentido, não é? E portanto, ainda bem por um lado, e só por esse lado mesmo, que o Braga conseguiu de alguma forma demonstrar que essas teorias da conspiração só têm razão de ser para as pessoas que veem o futebol aos quadradinhos. O Braga vai ficar no quarto lugar, fica num quarto lugar que é já quase propriedade privada do Braga ao longo das últimas épocas. Houve apenas ali nas últimas, não consigo agora ter de cabeça, mas nas últimas 15 épocas, houve ali uma vez que o Vitória se meteu, mas o Braga tem de facto já, para além daquela época, já ficou em terceiro, segundo, mas isso já há mais tempo. É quase propriedade privada do Braga este quarto lugar, digamos assim. Vai se aproximando, uns anos mais, outros anos menos. Acho que a equipa esta época não conseguiu a melhor política de contratações em relação àquilo que alguns jogadores-chave, nomeadamente o ponta de lança. Basta ver, inclusive, que acabou a época com o Afonso Patrão a jogar como ponta de lança, porque também saíram o Abel Ruiz e o Banza. E a equipa ressentiu-se muito. Eu acho que era no início da época, o Carvalhal teve ali um trabalho enorme, mesmo indo buscar miúdos da formação, com valor, é verdade, sem dúvida, mas para conseguires atingir objetivos maiores tens de ter jogadores feitos, não é? Não achas, Nuno? Sim, tem sido um padrão do Sporting Braga tentar apostar nos jogadores jovens, mas este ano, fruto das alterações que se verificaram no mercado de inverno, foi uma aposta um bocado forçada, porque saíram jogadores importantes que tinham algum peso no plantel, por exemplo André Horta, que jogavam com alguma regularidade e ofereciam, pelo menos, além da sua qualidade, ofereciam experiência. E, por exemplo, o caso do lateral esquerdo também é sintomático. O Braga teve vários laterais esquerdos no plantel e acabou toda a segunda volta com aquele que revelou o melhor rendimento, mas para os jogadores aparecerem é o melhor, sem dúvida. Já aqui falamos, na primeira vez que ele apareceu nós falamos de Chissumba. Sim, jogava na seleção sub-20. Sim, por isso o Braga acabou por fazer um campeonato dentro daquilo que era o seu plantel, dentro daquilo que foram as dificuldades de adaptação, nomeadamente de alguns jogadores novos, mas as dificuldades de encontrar um ponta de lança como o Banza, que substituísse Banza, um ponta de lança capaz de marcar mais de 20 golos numa época. Só assim poderia ter ambicionado chegar a um lugar mais acima. Claro que já se sabe que António Salvador já propôs aos sócios, renovou a ideia de que para o ano é que é e vai lutar pelo título, e a primeira medida foi despedir o treinador, ou dispensar o treinador, ou chegar a um acordo com o treinador que tinha mais um ano de contrato. Penso que o trabalho de Carvalhal no Sporting de Braga, nos 3 anos, nas 3 passagens em que lá esteve, tem de ser considerado positivo. É o treinador com mais vitórias e não é o treinador com mais tempo. Já tivemos essa discussão aqui. Há treinadores que tiveram mais tempo, mais jogos no Braga. Carvalhal é o que tem mais vitórias, e acho que acaba por ser uma saída assim um bocadinho inglória de Carvalhal do Braga, porque acho que merecia. Mas acho que leva algumas condecorações, digamos assim. A questão da aposta nos jovens, para mim, acho que é uma questão basta trabalho feito, sim, e a quantidade de transferências que o Sporting de Braga fez fruto de investimentos. Eu acho que é ali
pelo de menos apostas de Carvalhal em jovens de 3, formação. 4 jogadores que se percebe que podem não só garantir rendimento desportivo no imediato ao Braga, como podem vir a ser transferências futuras de relevo. Podemos começar pela baliza, com Ornicek, que se revelou, na minha opinião, até um guarda-redes com um teto maior do que Mateus, pelo menos para mim, independentemente do legado que Mateus deixou em Braga. Depois há a questão Xisumba, que me parece um lateral esquerdo de grande nível e que pode realmente também ainda crescer, é muito novo e tem aportado qualidade ofensiva e defensiva ao ataque do Braga e à defesa do Braga. Temos o caso de Diego, que não tem sido um médio assim tão utilizado, mas que me parece que está ali um projeto de médio muito interessante para o Sporting Braga trabalhar, exatamente. O Roger, que foi lançado por Carlos Carvalhal e que continua a ser um dos jogadores mais talentosos do nosso campeonato. Já tinha sido lançado na passagem anterior. Exatamente, foi mesmo ele que o lançou de origem. 16 anos. E o próprio Afonso Patrão, se quiserem, porque estamos a falar de um jogador que, independentemente de se perceber que não estava se calhar assim tão pronto para assumir, a verdade é que não comprometeu nada quando assumiu, porque muito pelo contrário, foi ele que, por exemplo, deu o empate em Alvalade, fez ótimas exibições mais completas em termos de ações, porque teve mais minutos, obviamente, daí para a frente, mesmo contra o Benfica na primeira parte, acho que foi um jogador que esteve em bom destaque. Portanto, estamos aqui a falar de um Braga que não só acaba por valorizar alguns jogadores, como ao mesmo tempo acaba por valorizar jogadores da sua formação, e o quão importante é para um clube que quer ser muito, muito grande em Portugal ter valor na sua formação, porque só assim é que os clubes grandes também conseguem de alguma forma crescer em Portugal, porque como sabemos somos um país sobretudo vendedor no que ao futebol diz respeito. Sim, valor na formação todos têm, a questão é apostar. Exatamente. Sim, mas as condições que o Braga criou com a sua academia são invulgares. Sim, mas por exemplo, Afonso Patrão passou como um relâmpago na equipa de Sub-23 e na equipa B. Sim, sem dúvida. Não, é verdade. Mas e ainda há o caso, por exemplo, do João Vasconcelos, que nós não sabemos muito bem o que é que se está a passar, porque em termos de talento, para mim, era o que estava em primeiro lugar e não tem sido aposta na equipa principal. Não sei se tem alguma coisa a ver com contratos, ou enfim. Bom, isso não sei, mas sei que o Carvalhal foi chamando todos os jogadores para ir treinando ao longo da época e a partir daí foi tendo a avaliação que fazia deles para jogarem ou não, e o Afonso Patrão incorporou-se nesse aspecto, porque nem jogava na equipa B. Sim, mas plantel construído com uma base como a Braga tinha, composto por esses jovens que têm qualidade. Tens que acrescentar 3, 4 jogadores do nível de Salazar, por exemplo. Aquilo que o Braga teve durante muito tempo, jogadores como o Lima, como o Mayong, como o Viana, como o Bel Ruiz, como o Banza, jogadores que chegavam e de facto eram jogadores feitos. Tens Salazar, tens Moutinho, tens Racites, tens Ricardo Horta, o Braga tem alguma heterogeneidade nesse sentido. Não disseste nenhum central. O central de ponta lança. Mas isso, centrais e ponta lança faltava. Mas isso é um problema já de algum tempo. Claro. Centrais e ponta lança faltava. Ter jogadores desse nível para poder ambicionar, portanto, acho que se Carvalho, o Salvador não poderia sonhar com o título, com todo o respeito, com esta dupla de com os centrais disponíveis. Ele sonhou com o terceiro lugar. Mesmo o Bambu, com todo o respeito, acho que não. Ele sonhou com o terceiro lugar em face também da quebra do Porto. Vamos aqui nos últimos minutos que nos faltam olhar também aqui para o fundo da tabela, realçar também e dar os parabéns ao Santa Clara, que diretamente da segunda liga para uma qualificação europeia, o que reflete o grande trabalho do Vasco Matos e da forma de jogar da equipa, independentemente de ganhar ou não concurso de beleza futebolística. Continuo a dizer que é uma equipa que sabe o que quer fazer bem, é a equipa que faz melhor aquilo que sabe fazer bem. Portanto, isso é inequívoco. É pragmático. E isso, assim, podes-lhe chamar o que quiseres, é uma equipa que não manda flores, não é? Não, e sobretudo o convencimento dos jogadores em relação à ideia do treinador. Exatamente, isso é importantíssimo. Aí está. Eu acho que jogar bem é isso. Agora, outra coisa é o estilo que nós gostamos mais ou menos. Mas deixa-me dizer, porque temos pouco tempo, as equipas lutavam pela permanência e perderam todas. Não é? Portanto, estamos a falar de Estrela da Amadora, Aves, Farense e Boa Vista, e perderam todas de forma clara. Talvez o Farense não, o Farense aguentou-se ali, lá está, frente ao Santa Clara, com 2-1. Aos 20 minutos o Estrela perdia por 4-0 contra o Estoril. E o Aves perdia já 2-0 com o Moreirense por volta da meia hora, e o Boa Vista também em Aroca, coisa parecida, 3-1.
eu olho para isto, de facto, e vamos ter o Aves, portanto, a jogar um play-off com o Vizela, um Vizela que joga muito bem, que vem da segunda Liga, e acho que a imagem da jornada é ver, de facto, a equipa que se salvou de joelhos quando tinha o jogo acabado e o seu capitão a dar uma entrevista em lágrimas, o Miguel Lopes, que era do Estrela da Amadora. O que diz bem, que sentiu na pele o que era aquele jogo a perder por 4-0 e à espera dos outros resultados, que foram também um descalabro para as outras equipas. Acho que podes avançar, Sofia. Não, Nuno, eu só ia dizer que o histórico não é positivo para as equipas da Primeira Liga no play-off, com as da segunda. Sim, perderam todas. Tem a ver, lá está, tem a ver com o tal fator de motivação, que muitas vezes fala aqui. Uma coisa é conseguires um objetivo, outra coisa é evitar um descalabro. É evitar, claro. Tem tudo a ver com isso. E além da qualidade dos jogadores e da mecanização das próprias equipas. Mas o que eu ia dizer é que vendo as equipas, estas 4 equipas entram para a última jornada com jogos mais ou menos acessíveis. Podemos questionar aqui, realmente havia aqui jogos de dificuldade maior, nomeadamente o do Farense, que defrontava o Santa Clara, tinha ambições europeias, mas uma equipa que entra para a última jornada a ter de dar a vida para conseguir a permanência e aos 20 minutos está a perder 4-0, eu diria que não merece nada. É uma equipa que não merece nada, não merecia ficar. Por muito que possa ter. O próprio Miguel Lopes dizia isso: vamos fazer o luto quando a equipa tinha-se salvado naquele momento. Por isso, nem play-off salvou-se diretamente. Estar a perder 4-0 e a forma como a equipa sofreu os 4 golos é inacreditável. Até tive de rever os golos, porque quase nem dá para acreditar. Foi a mesma equipa que ganhou ao Porto, com super quicas, não é? O Aves joga em casa. São as vicissitudes do futebol. É incrível, não é? Mas é o que é. O Aves a jogar em casa, com o estádio bem composto, com um rival, porque são meia dúzia de quilómetros entre o estádio do Aves e o estádio do Moreirense. Grande gol do Alanzinho. Perde 3-0. É uma época espetacular. Com uma equipa de jogadores muito experientes. O Aves tem uns jogadores muito experientes. Sim. E perde 3-0 em casa. Portanto, foi a mesma equipa que ganhou em Faro na jornada anterior. Também não merece nada. Uma equipa que entra para a última jornada a jogar em casa contra uma equipa sem nada a ganhar, ainda por cima rival, vizinho, também não merece nada. O Farense, tínhamos dito aqui, eu pelo menos tenho defendido isso ao longo dos últimos tempos, das equipas que estavam lá em baixo. O Poveda foi titular. Quem? O Poveda, o ponta de lança, que tu falavas na semana passada. Vocês querias que ele fosse pedidos agora são discos. Já não deu certo. E tirou aos 60 minutos, saiu. Era o jogador fetiche de entrar ao banco. Se entrasse um minuto do fim, ganhava o jogo. É possível. O Farense era o jogador era a equipa com melhores jogadores, com mais qualidade. E mais uma vez falhou. Mas frente a um Santa Clara forte, era o jogo mais difícil. 2-1, um jogo disputado. Mas ao nível do Farense, o Farense não falhou só na última jornada. O Farense foi falhando ao longo dos tempos. Não foi só o Farense. Foi falhando ao longo dos tempos. E com um plantel bem superior. Com um plantel, sim, para andar a meio da tabela. Não tenho grandes dúvidas claramente. E o Boa Vista, no meio das suas dificuldades, teve ali um momento que, para mim, já que falamos no início do programa dos momentos-chave, eu acho que o momento-chave é a péssima decisão de contratar o Lito Vidigal. E o Luís já está a olhar para mim. Não, numa época que foi um descalabro, de repente vais buscar ali o Lito Vidigal, é quase como uma casa estar a cair em um escombro e tu pedes para não bater com as portas. Porque aquilo já está. Não querendo estar. Mas pronto, ok. Numa análise objetiva, vemos que foi uma perda de tempo. Não, factualmente foi. O Stuart Baxter acaba por fazer aqui excelentes resultados. Tinha dificuldades com os jogadores, mas eram os mesmos jogadores. O Boa Vista era um acidente anunciado, não tinha. Sim. Agora, a verdade é que o Boa Vista, na antepenúltima jornada, estava em lugar de play-off. Portanto, precisava era que perdessem todos também, como perderam na última jornada, na antepenúltima. Na penúltima. E foi quando aconteceu a vitória do Farense. Estamos a falar de um clube que, não podendo contratar, teve que ir buscar jogadores que estavam parados o problema do não sei quantos meses. Quer dizer, quem é que sobrevive a isto? Isto é muito difícil. Portanto, olha, no caso do Boa Vista é que eu não consigo mesmo apontar coisa nenhuma. Aponta a estrutura, ou a falta de estrutura, de um
planeamento num clube histórico, isso sim. Agora, quer dizer, estamos a falar de um clube que só não descia se houvesse um milagre, e não houve, pronto. Para quem não acredita, sim, olhando ficou mais cético ainda. Sim, olhando inclusive a questões financeiras gravíssimas, não é? Mesmo que o clube atravessa. E portanto, nesse sentido, vamos ter o Aves a jogar o play-off com o Vizela. Acho que é uma boa época também do Moreirense, mais uma vez. Sempre com aquela troca de treinador a meio da época, percebe-se que a estabilidade que a equipa tem é o oposto da instabilidade que é do treinador. Já anunciaram que acho que já vai sair Bachi e vir outro treinador, mas é um bom exemplo de um clube que, dentro da estrutura familiar, que é bem gerido a nível de contratações, dispensas. Depois há essa questão dos treinadores. Foi aquilo que eu também já temos dito aqui no programa, já reforcei isso mais do que uma vez, é preparar bem a época, o início, ter um início forte, garantir os objetivos, e tudo o que vier a partir daí é tranquilidade, sossego, projetar jogadores para vender, e não é preciso ir à Europa porque só dá prejuízo. Deixa-me só e pedir também para vocês fazerem destaques daquilo que eu acho que conseguiram grandes trabalhos, como já falei do Vasco Matos. Queria falar que acho que o Tiago Margarido conseguiu salvar este Nacional desta forma, é um grande trabalho dele. Sim, o Hugo Oliveira. E também o do João Pereira no Casa Pia, num clube que anda com a casa às costas. Um dos poucos que aguentou desde o início da época. 4 treinadores aguentaram até ao fim, e acho que fez E do Nacional há que destacar também o craque, que é o Luís Deixa-me usar o Esteves. Com o Vitória não, eu gosto muito do Penha, mas o Esteves tem mais utilização. Com o Vitória não aproveitou. Ainda agora no Dragão o homem entrou e fez logo a diferença. Com o Vitória não aproveitou, eu sempre achei estranho o Vitória não puxar por ele. Não, e destacava-se na equipa B. Sim, mas foi um bocado o princípio de Peter para o Vitória achar que ele... É um jogador que vai na senda de Tiago Silva, em termos de, claro que com outro tipo de mas é um médio muito nessa linha de gestor de ritmos de jogo, de variabilidade de passe, de inteligência tática, de qualidade técnica, de capacidade em espaços curtos. Eles até são parecidos em termos estéticos. O mais baixinho, mais franzino, mas tem assim também barba e tal, o cabelo assim meio espetado e bastante escuro. Mas eu acho sinceramente que estes jogadores que se conseguem de alguma forma afirmar nestas equipas e com este tipo de perfil, para mim têm sempre muito valor, porque o mais normal nestas equipas é afirmarem-se aqueles jogadores mais combativos, mais com capacidade mais de ir aos duelos e não sei, mas não, estes jogadores têm, apesar de estarem em contextos que não são propriamente os mais favoráveis para as melhores qualidades que eles têm, eles mesmo assim conseguem destacar-se, e quando eles entram sente-se logo, ou quando eles jogam, quando eles tocam na bola, sente-se logo uma diferença, e no Nacional desse jogador é claramente Luís Esteves, não há nenhuma dúvida sobre isso. Fez uma excelente exibição no Estádio da Luz, no Dragão quando entrou agora nesta última jornada, fez logo diferença também, porque o Nacional passa a ter automaticamente mais qualidade para ter a bola, e eu gosto de ver estes jogadores também nestas equipas, pronto, porque tenho sem dúvida, são aqueles que nos fazem ver, muitas vezes ver os jogadores em vez do jogo. Eu deixaria aqui 4 notas finais. 4. Uma, muitas vezes criticamos os dirigentes que não têm paciência. No caso do Nacional da Madeira aconteceu o contrário, teve paciência. No momento em que Tiago Margarido era muito contestado, o presidente veio a público dizer: não, é o meu treinador e não vai sair. Essa injeção de confiança foi determinante para o resto da época do Nacional, que foi a partir desse momento que começou a recuperar. O Estoril de Ian Castro, que também não falamos aqui hoje, mas já temos vindo a falar em vários programas, conseguiu construir um plantel e uma equipa com futebol atrativo, com bons jogadores, mas extraindo deles o melhor, e também aqui houve alguma paciência do Estoril no início da época, porque Ian Castro chegou a ver faixas no estádio, quase demitiu-lo. Os adeptos, não é? Se fosse os adeptos aí. E é um carismático o Castro. Precisamos de mais treinadores assim também, que não têm, são desempoeirados, pá. Esta malta faz falta. Que falam português perfeitamente. Depois, acho que o Hugo Oliveira acabou muito bem e demonstrou ser um treinador muito competente no Famalicão.
curiosidade para perceber como é que o Hugo Oliveira arranca na próxima época no Famalicão. E uma palavra também para a segunda Liga, Tondela, prémio de regularidade, subiu justamente, foi a equipa mais regular. Alverca, um prémio também para uma equipa que vê sempre em crescendo, com muito trabalho de Vasco Botelho da Costa e com um bom plantel, e acabaram por ser as duas equipas, quanto a mim, eram as melhores da segunda Liga, a par do Vizela. Sim, o Vizela tem excelente equipa, mas eu acho que o Alverca destaca-se mais pelo treinador e o Vizela pelos jogadores, mas não vai jogar o play-off, e acho que não gosto da palavra favorito, mas vejo o Vizela mais capaz que o Aves neste momento. Mas vamos ver isso nas próximas. Para a semana já falamos. Estamos em cima da hora, portanto, deixar aqui um grande abraço a todos. Querias dizer alguma coisa? Não, só tristeza. Só tristeza. É um momento de tristeza, mas é que temos uma ameaça a fazer, é que regressamos para a semana. Nós regressamos sempre. E, portanto, temos que terminar. Sigam-nos na vossa plataforma preferida de podcast, no site da TSF e do Jogo, na página YouTube do Jogo, e também, claro, visitem a Igreja Maradoniana, sempre, porque aí estaremos sempre. E 25 de Abril sempre. E acho que está aí a criar-se também uma Igreja Laminiana. Lamine Yamal. Acho bem. Também estou perfeitamente de acordo. Um grande abraço, o futebol esteja convosco.